Vamos à Bíblia, vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nesta manhã de domingo. Vamos abri-la em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante. E o tema da mensagem é os espíritos em prisão. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante. Todos amados acharam? Então acompanhe a leitura do texto sagrado. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo traga discernimento sobre essa palavra aos nossos corações. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós já te louvamos, nós já te adoramos, já te bendizemos, já preparamos a boa terra do nosso coração, para que o semeador venha e semeie a boa semente. A boa semente é a tua palavra pregada sem mistura, sem misticismo, sem coisas do paganismo, sem doutrinas de homens, sem tradições religiosas, mas ela sendo pregada pura, como Paulo disse, a sã doutrina. E quando essa semente é plantada no coração da boa terra, quando ela chega à vida de um eleito, ela frutifica a 100 por 1. Ela produz mudanças, ela gera um temor reverencial, ela ilumina os nossos olhos, ela nos faz enxergar a tua verdade, ela gera na gente um sentimento de amor profundo para com Deus. Ah, meu Jesus, e que nesta manhã a boa semente seja plantada na boa terra do coração, e que ela venha frutificar a 100 por 1 na vida de cada homem, de cada mulher, que o Senhor, com mãos de misericórdia, trouxe a esse santuário hoje. Então fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus pequeninos, aos teus eleitos, às ovelhas do teu rebanho. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Dá-me a inspiração necessária, dá-me a capacidade, meu Pai, de proclamar a tua palavra, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ela vem do Senhor, o Deus Onipotente, o Deus Onisciente, o Deus Onipresente, aquele que vive, aquele que reina pelos séculos dos séculos, aquele que nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Fala aos teus santos nesta manhã, e que tudo que for proclamado desse altar, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, e que seja para o amadurecimento espiritual da tua igreja. Eu te peço
em nome de Jesus, e que todos aqueles que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, é impressionante, mas existe uma corrente teológica que, baseado nesse texto aqui que eu abri a mensagem, ensinam que vai haver uma nova oportunidade de salvação para aquelas pessoas que morreram no passado na incredulidade. Ele diz assim: olha, Deus é muito bom, Deus é amor, Deus é maravilhoso. Mesmo as pessoas que não aceitaram Jesus, porque se imagina que as pessoas possam aceitar Jesus. Nós, da graça de Deus, sabemos que não é assim. É Ele que nos aceita. O homem, quando nasce nesse mundo, ele nasce morto em delitos e pecados. Então tem que ser Deus a salvar o homem, tem que ser Deus a buscar o homem. Então eles ensinam que vai haver uma nova oportunidade para as pessoas que morreram sem ter aceitado Jesus, sem ter crido na palavra, sem ter crido na verdade sagrada. Aí eu pergunto para você nessa manhã: a gente ensina tanto, né? Quer dizer que a pessoa chega lá fora, buzina o carro e a pessoa sai para atender. E já tinham me dito isso. Olha, pastor, impressionante. Quase todo culto, sabe? O namorado chega lá fora, pipi. A pessoa, na hora da palavra, na hora da mensagem. Eu fico impressionado com isso, sabia? Impressionado com essas coisas. Não posso deixar de falar isso. Viu? Porque numa igreja onde se tem o conhecimento de Deus que essa igreja tem, é inadmissível determinados comportamentos, né, irmão? É inadmissível, viu? Isso é uma afronta a Deus, isso é uma falta de respeito com os irmãos, isso é uma falta de respeito com o pastor, viu? Puxa vida. Bom, mas tudo bem, vamos lá. Eu pergunto para os irmãos, eu pergunto para a igreja: será, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, que vai haver uma nova oportunidade de salvação para as pessoas após a morte? Será que mesmo depois que as pessoas morrem, se elas não creram no Evangelho, se elas não creram no Senhor Jesus Cristo, se elas não abraçaram a verdade de Deus, será que vai haver uma nova oportunidade de salvação para essa gente? Será que vai haver uma outra pregação do Evangelho para as pessoas após a morte? Essa é a pergunta que eu faço. Porque eles se baseiam aqui nesse ensino, nesse texto, para ensinar isso em muitas igrejas. Aí você diz: pastor Carlos Magnus, mas eles se baseiam em quê, pastor, para ensinar isso? Para ensinar que mesmo após a morte haverá uma nova oportunidade. Eles se baseiam no amor de Deus. Olha o argumento que eles usam. Vejam a lógica que se usa. Ele diz assim: não, no final todos serão salvos. Ninguém vai ser condenado, ninguém vai para o inferno, porque eles dizem que não conseguem conceber um Deus de amor, um Deus de misericórdia, jogando pessoas no inferno. Eles dizem: não entra na nossa cabeça isso. Bom, em primeiro lugar, aqueles que defendem esse ensinamento, eles se apoiam nesse texto aqui. Aí, baseados nesse texto de 1 de Pedro, eles pregam que Jesus foi ao inferno, que lá Jesus pregou aos mortos que haviam morrido numa total incredulidade, aqueles que haviam morrido numa infidelidade total a Deus, aqueles que foram infiéis lá no tempo do Velho Testamento, como no tempo do Novo. Ele diz: olha aí o exemplo que Deus está dando. O Senhor Jesus em espírito foi ao inferno e pregou aqueles que morreram na incredulidade, aqueles que morreram vivendo uma vida de infidelidade a Deus. Aí eu pergunto outra vez: se essa passagem aqui
significa isso que eles ensinam. Então por que é que Pedro faz referência às pessoas do tempo de Noé? Porque Pedro fala aqui das pessoas do tempo de Noé. Então só isso já basta para você perceber que esse tipo de ensinamento é falso. Dizer que Jesus foi ao inferno para pregar os ímpios, para pregar os incrédulos, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. Não, porque Pedro diz aqui, no versículo 20, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Bom, mas há uma outra corrente teológica que ensina que entre a morte e a ressurreição de Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele foi ao lugar onde os mortos permanecem, ele diz, onde os mortos ficam, e lá ele pregou o evangelho, aqueles eleitos do Velho Testamento, aqueles eleitos da velha aliança. Veja, eles dizem que o Senhor Jesus Cristo, ele foi e ele pregou a Jó, ele pregou a Moisés, ele pregou a Esté, ele pregou a Daniel. Ora, isso é pura ficção científica. Isso é uma coisa completamente impossível. Porque você acha, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, que Deus iria descrever os eleitos do Velho Testamento como espíritos em prisão? Você acha que Deus ia descrever Moisés, Daniel, Esté, Jó como espíritos em prisão? Olha, não existe nada aqui na Bíblia Sagrada que nem de longe possa insinuar que aqueles eleitos do Velho Testamento, que eles tenham morrido e que eles tenham ficado numa espécie de penitenciária, numa espécie de carandiru espiritual. Não existe isso aqui na Bíblia. Absolutamente não existe em lugar nenhum. Então, e além do mais, esse ensinamento também não explica por que esse texto aqui faz referência ao povo do dia de Noé. Também não explica. Então, na verdade, todos esses ensinamentos são contrários à verdade da Bíblia, são contrários à verdade de Deus, porque a verdade divina que nós cremos, que nós não abrimos mão dela, é que o nosso destino eterno, ele está decidido por Deus desde antes da fundação do mundo. Já está decidido por Deus. Então veja que esse texto aqui de Pedro, nesse texto não existe absolutamente nada que diga que entre a sua morte e a sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo tenha feito alguma coisa. Aqui não está escrito isso aqui. E muito menos que ele tenha ido ao inferno pregar o evangelho. Aqui não diz isso nesse texto. Irmãos, o que Pedro está falando aqui é sobre a diferença entre Jesus nos dias da sua carne, Jesus numa forma humana, e o Senhor Jesus Cristo numa condição espiritual. Por quê? Quem é Jesus? Quem é Jesus? A Bíblia diz o nosso único e soberano Deus. Quer dizer, só existe um Deus. Não existe essa coisa horrorosa de uma trindade celestial, de 3 pessoas distintas. Ele diz que o Pai está no centro, o Filho está do lado direito e o Espírito Santo está do lado esquerdo, que são 3 da mesma essência, com o mesmo poder, com a mesma honra, com a mesma glória. Não, não tem isso aqui na Bíblia. A Bíblia diz que há um só Deus. E esse Deus único, ele se manifestou ao mundo como Pai na criação, como Filho na redenção, quando ele se fez carne, quando ele assumiu um corpo no ventre da Virgem Maria, e como Espírito Santo nesses últimos tempos. Então, Deus assumiu uma condição física, ele assumiu um corpo durante o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Olha, isso aqui é muito importante você entender. É isto que Pedro está ensinando. Então ele está ensinando aqui que antes de Deus assumir um corpo, ele já agia na sua manifestação de espírito. Depois que ele saiu do corpo, na sua morte na cruz, Pedro diz, olha, ele continua agindo na sua condição de espírito. É isso que Pedro está ensinando aqui. Então Pedro está dizendo à igreja naquele tempo, que Jesus,
ele foi morto na sua carne, a sua natureza humana morreu, porque Deus não morre. O que morreu foi o corpo. Deus é imortal, Deus não pode morrer. Então ele está dizendo, olha, ele na sua condição humana morreu, mas a sua natureza divina, como ser espiritual, ele sempre está vivo, pelos séculos dos séculos. Diga graças a Deus. Irmãos, essa epístola aqui, ela foi escrita nesse tempo aqui, para levar conforto à igreja, para levar encorajamento àqueles irmãos primitivos, aqueles cristãos primitivos, que estavam sofrendo muitas perseguições, que estavam passando por muito sofrimento, que estavam enfrentando uma situação desesperadora. Então, se essa epístola foi escrita para levar conforto, para levar encorajamento àqueles que estavam sofrendo violentas perseguições, eu pergunto, qual era a utilidade que haveria dizer àqueles irmãos primitivos que pessoas que morreram em desobediência a Deus nos tempos de Noé iriam ter outra oportunidade de salvação? Que encorajamento ia levar para eles? Olha, fiquem tranquilos, porque aqueles que morreram em desobediência no tempo de Noé vão ter outra oportunidade de salvação. Por que isso aqui encorajaria as pessoas? Que encorajamento haveria para aqueles irmãos? Muitos deles estavam morrendo, muitos deles estavam pagando com a própria vida, sofrendo uma perseguição violenta. Que encorajamento haveria dizer para eles que após a morte haveria uma nova chance para os incrédulos? Isso é encorajar o quê? Olha, fique tranquilo, vocês estão sofrendo, muitos de vocês estão morrendo, muitos já morreram, mas fica tranquilo, porque depois da morte, os incrédulos terão uma nova chance. Os incrédulos ainda poderão ser salvos. Olha, isso não traria encorajamento para ninguém. Pelo contrário, isso traria um desencorajamento. Eles iam dizer, ora bola, se é assim, então para que eu estou sofrendo? Então para que eu estou pagando com a minha própria vida? Por que muitos morreram como mártires? Por que muitos estão aí pagando com a própria vida? Se vai haver uma chance para os incrédulos após a morte, então não é vantagem nenhuma ser cristão. Então não é vantagem nenhuma sofrer por amor a Deus. Então é fundamental que vocês entendam o contexto dessa epístola. Pedro está encorajando os irmãos que estavam passando por grandes provações, muitos pagando com a própria vida. Então ele escreveu com essa finalidade. Esse é o contexto da epístola. Aqui no capítulo 4, versículo 7, olha o que ele diz. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. O fim de todas as coisas está próximo, Pedro diz. Leia também o versículo 17. Ele diz aqui: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então Pedro encoraja esses irmãos dizendo: olha, meus irmãos, vejam o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Os homens o mataram segundo a carne, mas isso não foi o fim. Ele está vivo, ele continua vivo, ele está agindo como sempre agiu. Quer dizer, o máximo que os homens podem fazer, Pedro estava dizendo, o máximo que os homens podem fazer a vocês é matar o corpo de vocês, mas jamais poderão atingir o espírito de vocês. É isto que Pedro diz aqui no versículo 18, olha. Versículo 18 do capítulo 3. Ele diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, ele diz, na carne, mas vivificado no Espírito. Você vê que no versículo 17, desse mesmo capítulo 3, ele já tinha dito assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Então o argumento de Pedro aqui é que o Senhor Jesus Cristo, ele continua fazendo o mesmo que ele fez nos dias da sua carne. Olha, vocês viram? Eles mataram, mas mataram o corpo.
Eles mataram a carne, mas o Senhor Jesus, ele continua fazendo tudo que ele fez enquanto estava no corpo. E Pedro diz, ele fez isso também lá no passado, na época do dilúvio. Naquele tempo, Pedro disse, também houve um julgamento terrível de Deus. Então, na verdade, Pedro estava dizendo aqui, olhe para o passado, voltem lá atrás, no tempo de Noé, e vocês verão que o Senhor Jesus Cristo estava lá pregando para o povo. Ele usou Noé para construir a arca. A arca era uma advertência ao povo contra o dilúvio. E o Senhor Jesus Cristo, ele prosseguiu advertindo aquelas gerações por 120 anos. Noé levou 120 anos construindo a arca, e durante 120 anos, ele foi um instrumento de Deus para exortar as pessoas, para proclamar as pessoas a uma reconciliação com Deus. Então Pedro diz aqui, é a mesma coisa agora, é isso que ele está dizendo. A arca prefigurava o batismo, ou seja, quem crer e for batizado será salvo. Mas não é batizado nas águas. Ainda há pouco eu conversava com uns irmãos aqui no gabinete, e eu dizia, o batismo nas águas é usado nas igrejas para dizer que quando a pessoa mergulha nas águas do batismo, ela está sepultando a velha criatura. Quando levanta, ela é uma nova criatura. Não. Batismo nas águas era do velho pacto, era da velha aliança. Era o batismo de João, era o batismo para remissão de pecados. Ele era a sombra do verdadeiro batismo. Quando se estabeleceu a nova aliança, há um só batismo, Paulo disse. O batismo com o Espírito Santo de Deus. Então, quem cria na palavra e entrava na arca, seria salvo do dilúvio. Então Pedro estava dizendo para eles, aqueles irmãos, olha, vocês creram na palavra, vocês foram batizados com o Espírito Santo, vocês têm a vida eterna. Pedro estava dizendo, fiquem firmes, vocês estão garantidos com Deus, vocês viverão eternamente com o Senhor. Os homens podem até matar o corpo de vocês, como eles mataram o corpo do Senhor Jesus Cristo, mas vocês estão seguros. Jesus ressuscitou, vocês também vão ressuscitar com Ele. Jesus foi morto, mas Ele vive no Espírito, vocês também viverão. Era isto que Pedro estava dizendo para a igreja. Era esse o sentido dessa demonstração aqui. Isso sim, trazia encorajamento. Olha, aguente firme. A perseguição é grande, muitos morreram, muitos vão morrer, mas fique tranquilo. Os homens só podem matar o corpo de vocês. Os homens não podem tocar no espírito de vocês. Vocês ouviram a palavra, vocês creram, vocês estão salvos, vocês estão garantidos para viver eternamente com Deus. Amém? Isso sim trazia conforto para a igreja. Bom, mas eu quero mostrar um outro texto que é muito utilizado para respaldar esses falsos ensinamentos, que é aqui no capítulo 4, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 6, que diz assim: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Olha, isso aqui é uma sequência do que ele vinha falando anteriormente, é a sequência. Então, infelizmente, há pessoas que tentam interpretar esse texto aqui, dizendo que o evangelho de Jesus foi pregado novamente a pessoas que já estavam mortas. Interpretam dessa maneira, isso é um absurdo. Porque o problema é que não existe nada nesse texto aqui, nada, que diga que o evangelho foi pregado a pessoas depois da morte. Aqui não está dizendo isso. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que o evangelho foi pregado também a muitos filhos de Deus que naquele momento estavam mortos, mas que quando estavam vivos, ouviram a pregação do evangelho. É isso que Pedro está dizendo aqui. É completamente diferente de se dizer que o evangelho foi pregado aos mortos. Que a pessoa morreu e mesmo depois de morta, o Senhor foi lá e pregou o evangelho para eles. Não. O argumento de Pedro é dizer que aqueles filhos de Deus que creram quando o evangelho foi pregado,
Eles foram julgados segundo a carne, os homens os julgaram, os homens o mataram, mas eles foram mortos no corpo. O homem só pode matar o corpo. Pedro diz, mas eles estão salvos, eles estão vivos com Deus e viverão com Deus eternamente. Que é o que nós temos, irmãos. É esta a nossa segurança. Olha, nós não devemos temer a morte. A morte não é o fim, a morte é o começo. O começo de uma vida eterna com Deus. Você lembra que Paulo dizia? Porque o viver, para mim é Cristo. E o morrer, para mim é lucro. Então isso sim, trazia encorajamento àqueles irmãos. Isso sim, principalmente para aqueles que haviam perdido entes queridos. Pedro estava dizendo, olha, vocês não precisam ficar aflitos por causa dos entes queridos de vocês que foram mortos. Muitos foram mortos a fio de espada, muitos foram apedrejados, muitos foram queimados. Não fiquem aflitos, porque eles estão vivos com Deus, eles estão com Deus e ficarão com Deus eternamente. Aleluia. Olha, irmãos, essa questão, né, do destino dos cristãos que já haviam morrido, era uma coisa que afligia muito a igreja primitiva. Eles tinham um problema muito grande em relação a isso aqui. Você vê que Paulo, deixa eu mostrar. Abre em 1 Tessalonicenses. Paulo trata do mesmo assunto. Você vê que era um tema que afligia os irmãos daquele tempo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Olha como Paulo aborda o mesmo assunto. Ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram, para não vos entristecer como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Você veja que havia uma preocupação deles muito grande no que diz respeito aos que já haviam morrido. É como se ele dissesse assim: olha, Paulo, tudo bem, nós sabemos que nós estamos seguros, quando Jesus voltar, nós seremos arrebatados, os que estivermos vivos. Mas o que vai acontecer, Paulo, com aqueles irmãos que já morreram? Sabe? Era como se eles achassem que aqueles que já haviam morrido, de alguma forma, eles tivessem sido privados da salvação. Essa era a dúvida deles. Se nós estamos vivos, nós sabemos disso. Se o Senhor voltar hoje, nós estaremos para sempre com o Senhor. Isso é maravilhoso, Paulo. Mas e os que já morreram? E aqueles que já se foram, como é que vai ficar a situação deles? Essa era a dúvida. Será que eles não vão ter direito à salvação? Será porque morreram, não vão ter direito a viver eternamente com Deus? Daí, Paulo tem que dizer para ele: não é assim. Eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que já morreram. Vocês têm que compreender a palavra. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ele disse, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que já morreram. Fiquem tranquilos. Quando chegar o dia do Senhor voltar, no dia da segunda vinda, olha, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro e virão na companhia dele. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com os mortos e iremos ao encontro do Senhor que vem vindo. Então, era esta a questão naquele tempo. Então, esse argumento que Paulo utilizou aqui é o mesmo argumento que Pedro estava utilizando lá. Volte lá, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1 em diante. Vamos ler aqui. Ele diz:
Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatria. No versículo 4, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com ele ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então Pedro está dizendo, olha, não vivam mais como vocês viviam antes de Deus chamar vocês. Vocês não podem mais viver. Ele diz, olha, os ímpios, os incrédulos, eles estranham muito que vocês não continuem vivendo o mesmo estilo de vida devasso que eles vivem. Por isso eles vos difamam. Por isso eles difamam vocês. Porque eles não podem compreender por que a vida de vocês mudou e a deles não muda. Eles não conseguem compreender como é que vocês renunciaram às coisas que Deus abomina. Por isso eles estranham muito. Olha, e é verdade. Na hora que você se converte, quando Deus te chama das trevas para a luz, quando Deus te dá vida, a tua vida muda completamente. Às vezes, pessoas da tua própria família começam a estranhar. Antes você bebia, juntava a família, e churrasco para lá, e cachaça para colar, e uísque não sei para onde, e palavrão, e não sei o quê. Aí você sai desse ambiente. Eles começam a estranhar. Eu lembro, quando eu comecei a dar os meus primeiros passos na fé, que a minha família dizia assim, poxa, você agora ficou diferente, né? Não se junta mais com a gente. Eu digo, mas eu não vivo aqui com vocês, não convivo com vocês. Não, mas eu digo assim, quando a gente se junta, sabe, se juntava para beber. Você agora não participa mais, você agora fica todo isolado. Olha, estranham, está aqui, ó, que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Aí começa a difamar você. Começa a falar mal de você. Começa a dizer coisas horríveis para você. Porque eles estranham muito isso aqui, ó. Interessante é que Pedro é muito incisivo, né? Pedro diz assim, olha, não tenha medo deles. Não temam os ímpios. Porque eles podem até destruir o corpo de vocês, mas eles não podem tocar no espírito de vocês. Aleluia. Não temam. Se mantenham firmes, né? Não arredem pé. Nesse tempo que resta a vocês na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Não viva mais de acordo com os incrédulos. Não abrace mais as coisas que eles abraçam, mas viva segundo a vontade de Deus. Pedro estava dizendo, olha, vocês pertencem a esse Jesus maravilhoso que eles também mataram, mas cujo espírito eles não puderam tocar. Eles mataram o corpo, mas não puderam tocar no espírito, porque no espírito ele é Deus sobre todos. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele é o Senhor de senhores. Ele é o Deus que governa as nações. Ele é o Deus que dá vida. Ele é o Deus que salva. É isso que Pedro estava dizendo. Então, esta é a verdade divina. Não existe essa coisa absurda de que haverá uma segunda chance após a morte. Não, não haverá segunda chance que nada. Quem crê nisso são os católicos também. Foi baseado nesses textos aqui que a Igreja Católica criou a doutrina do purgatório. Viu? Não, as pessoas ficam no purgatório, aí um dia o Senhor vai lá e dá uma nova chance para elas. Não, absolutamente não. Pedro estava dizendo, olha, fiquem tranquilos, porque esse Jesus que foi morto na carne, ele está vivo no espírito, no qual, ou seja, na sua manifestação de espírito, ele também foi no passado e pregou aos espíritos em prisão, e pregou às pessoas que viviam em desobediência no tempo de Noé. Ele usou Noé, era ele que estava falando através de Noé,
Era ele que estava pregando o evangelho através de Noé. É isso que Pedro está dizendo aqui. Não está dizendo que o Senhor, em espírito, foi ao inferno e pregou as pessoas que já haviam morrido. Pelo amor de Deus. Não, absolutamente não. Para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos. Sim, a mortos espirituais. A pessoas que estavam mortas naquele dia, mas que quando estavam vivas, ouviram a pregação do evangelho. Foram julgados na carne, segundo os homens. Os homens os mataram, os homens tiraram-lhes a vida, mas eles continuam vivos no espírito, segundo Deus. Aleluia. Eles estão com Deus, eles não estão condenados, eles não estão no inferno, eles não perderam o galardão, eles estão com Deus e permanecerão com Deus eternamente. Aleluia. Olha, irmãos, depois da morte vem o quê? O juízo. Paulo não falou isso aqui? Hebreus capítulo 9. Veja aí. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Vou ler. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Paulo está dizendo, olha, depois da morte física, só resta aguardar aquilo que estava determinado por Deus. O que estava determinado por Deus? Aqueles que ele predestinou para a salvação serão salvos. Morreu, acabou a história. Já está salvo, já está garantido. Viu? Tudo se decide desde a eternidade passada. Na hora que morre, segue-se o juízo. Ou seja, quem é da salvação, viverá eternamente com Deus. Quem é da perdição, condenação eterna. Veja em João, vamos lá no livro de João, capítulo 5, versículo 25, 24, vamos ler o 24 e o 25. Jesus disse assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Como é que o povo de Deus tem medo do dia do juízo, né? Ai que medo, ai que medo, ai o dia do juízo vai ser horrível. Ai como eu tenho medo de se Jesus voltar. Será que se Jesus voltar hoje, será que eu estou salvo? Será que eu não estou salvo? Será que eu vou? Será que eu fico? Deus que me livre. Irmãos, quem é cristão, quem é de Deus, já sabe qual é o seu destino eterno. Não tem que ter medo o dia do juízo, irmãos. Só haverá juízo para os ímpios, para serem lançados no inferno. Nós não, nós iremos reinar eternamente com Deus. No versículo 25 ele continuou. Ele disse, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Que mortos são esses aqui que ele está se referindo? Os mortos espirituais. Eles, olha, vem a hora, e já chegou, em que os mortos, porque todos nós, quando nascemos nesse mundo, nós não nascemos mortos em delito de pecado. É ou não é? O que Paulo disse lá em Efésios 2:1? Segura aí, vamos lá. Não podemos perder o hábito, né? De conferir coisas espirituais com espirituais. Temos que ver na Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha o que ele diz aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos espiritualmente, separados de Deus, né? Vivíamos como inimigos de Deus, mas Deus nos deu vida. E como é que Deus nos deu vida? Como é que nós recebemos de Deus essa vida? Quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos a verdade, nós cremos e naquele momento o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu o Espírito Santo. Amém? É isso que Jesus está ensinando. Volta lá. João 5. João capítulo 5. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem,
viverão. Que voz é essa, hein? Ouvirão a voz do Filho de Deus. Ouvirão quando Jesus disser assim: vinde, bendito do meu Pai. Amém? Não, irmão, isso aí vai ser no dia que ele voltar. Ouvirão a voz do Filho de Deus, a palavra. Ouvirão a voz. Quando a palavra é pregada, você está ouvindo a voz de quem? A voz de Deus. É Deus que está falando. A palavra é dele. Então, quando a pessoa é uma eleita, quando a pessoa é uma ovelha, quando a pessoa é uma predestinada por Deus, ela ouve a palavra, ela ouve a voz do Filho de Deus, ela crê, ela obedece, ela se submete. E aqueles que obedecem, aqueles que se submetem, viverão, receberão de Deus vida outra vez. Agora, aqui no versículo 28, aí ele vai falar de outra coisa. Primeiro ele falou da ressurreição espiritual. Todos nós já ressuscitamos espiritualmente falando. Estávamos mortos e o Senhor nos ressuscitou. Agora ele diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Quer dizer que agora ele está falando aqui da ressurreição física, quando o corpo ressuscita. Vai haver uma hora que todos que estiverem nos túmulos, todos que já morreram, ouvirão a sua voz e sairão. Versículo 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Quem são esses os que tiverem feito o bem? Quem é que faz o bem? Os eleitos de Deus, irmãos. Só os eleitos de Deus, os que tiverem feito o bem, os que tiverem vivido uma vida conforme a vontade de Deus, submetidos à palavra. Olha, perdoar é fazer o bem. Ser misericordioso é fazer o bem. Dar pão a quem tem fome é fazer o bem. Viu? Frequentar os cultos da igreja é fazer o bem. Então os que tiverem feito o bem, os que tiverem feito a vontade de Deus, os que tiverem colocado em prática a palavra, para a ressurreição da vida. Preste muita atenção nisso aqui, viu, irmão? Não basta ter uma Bíblia. Graças a Deus, eu agora tenho a minha Bíblia, tirei as imagens de dentro de casa, antes eu era um idólatra, eu agora não vou mais na macumba, eu agora não fumo mais, eu agora não bebo mais. Olha, irmãos, há milhões e milhões de pessoas nesse mundo que não tem nenhuma religião. Nunca adoraram ídolos, nunca foram na macumba. Milhões e milhões de pessoas que não fumam, que não bebem, e nem por isso são salvos. Nem por isso são de Deus. Porque às vezes as pessoas se enganam. Agora eu sou da igreja. Eu aceitei Jesus. Não existe essa coisa de aceitar Jesus. É por isso que a igreja hoje está assim de gente que se diz cristã, mas vive uma vida igualzinha dos ímpios lá fora. Envergonha o evangelho. E os vizinhos dizem assim: tá vendo? Olha aí, ó, é crente. Olha lá, olha o palavrão, olha como ele fala com a esposa, olha lá, olha como ela bate nos filhos, olha lá o marido quebrando o copo, a esposa quebrando o ventilador na cabeça dele. Olha, são crentes. Às vezes no local de trabalho, comportamentos errados, atitudes erradas, e a turma diz: olha, e é crente, viu? Olha como ele procede, olha como ele age. Você está compreendendo? Irmãos, não basta ter uma Bíblia, não basta frequentar um templo, não basta cantar louvores para Deus, é preciso muito mais do que isso. Os que tiverem feito o bem, os que tiverem obedecido a palavra, os que tiverem se submetido aos mandamentos divinos. Se você não pratica o bem, se você não se submete a Deus, se você não pratica a palavra, você pode ter 500 mil Bíblias, você pode assistir 500 mil cultos, você pode morrer de cantar louvores para Deus. Você não é um salvo, você não é ovelha do Senhor Jesus Cristo. Não é mesmo, viu? Porque hoje se imagina que é isso. Olha, fulano agora é crente, não usa mais calça comprida. Onde está na Bíblia que a mulher não pode usar calça comprida? Isso é coisa de fariseu. Olha, fulano agora é crente,
não vai mais à praia. Onde está na Bíblia que um cristão não pode ir a uma praia? Em lugar nenhum. Não se identifica uma ovelha de Jesus por essas coisas. Você identifica o verdadeiro Filho de Deus pela obediência que ele tem à palavra de Deus. Olha que homem perdoador. Olha o mal que o outro fez. Poxa, não é que ele perdoou, ele não guarda mágoa. Ele não guarda ressentimento. Ele não tem espírito de vingança. Sabe? Olha que mulher que tem domínio próprio. Olha, irmãos, são por essas virtudes que você identifica o Filho de Deus. Olha, você vê o irmão ali, não falta um culto da igreja. Os vizinhos dizem assim, poxa, olha, eu vou te dizer, viu? Esse meu vizinho aí tem um comportamento exemplar. Nunca vi esse homem dizer um palavrão. Nunca vi esse homem com atitudes erradas. Olha como ele ama a esposa dele. Olha que consideração que ele tem para a mulher. Que coisa horrível, né? Uma pessoa frequentar uma igreja e dizer crente e tratar a esposa como se fosse uma empregada de luxo. Um homem bruto, estúpido. Ou então uma mulher que não é submissa ao marido. Que coisa horrível é isso, irmãos. Então, você identifica o Filho de Deus pela prática do bem. Olha como ele pratica o bem. Olha lá, olha. Poxa, tá aí, ó. Eu fico impressionado com essa pessoa. Olha, domingo de manhã, 7h30, já saiu de casa. Para onde é que ele vai? Vai para a igreja dele. Para a igreja. Olha, você acredita que ele volta, almoça, de tardinha já está indo de novo para a igreja? Olha lá que coisa, né, rapaz? Ah, eu não teria essa paciência, não. Deus que me livre. Domingo para mim é para curtir a vida. É para ir para a praia. É fazer churrasco com os amigos. É beber, é fumar, é contar piada. Olha, ele vai para a igreja de manhã e à noite. Olha como esse homem é honesto. Olha, esse homem não mente. Olha, essa pessoa não é violenta. Olha, essa pessoa é uma pessoa de um caráter ilibado. É assim que se identifica o Filho de Deus. Não é pela roupa, não é pela Bíblia, não é por frequentar culto. Olha, o Joio também frequenta os cultos. Igualzinho o Filho de Deus. Ele vem, ele tem Bíblia, ele senta-se no banco como você se senta. Ele canta os mesmos hinos que nós cantamos. Ele usa as mesmas expressões religiosas que nós usamos. Mas é joio. Então o que vale para Deus é isso aqui, ó. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, para viver eternamente com Deus. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo, para serem lançados no inferno. Tudo decidido por Deus desde antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? E eu pergunto a você, nessa manhã, você tem feito o bem? Você está enquadrado dentro disso aqui? Os que tiverem feito o bem, você tem se submetido a Deus? Você tem cumprido a palavra como Deus determina? Você é uma pessoa perdoadora? Ah, pastor, o senhor sabe, né, pastor? Tem hora que não dá para perdoar, né, pastor? A gente guarda uma mágoa. Eu não guardo, não. Eu não guardo mágoa de ninguém. Eu tenho um coração limpo. Viu? Às vezes até me iro naquele momento. 2 minutos depois já passou tudo. Não guardo ressentimento, não guardo rancor. Nunca tive espírito de vingança contra quem quer que seja. Você tem sido uma pessoa misericordiosa. Você tem levado a sério a tua vida espiritual. Você está aqui nessa manhã. Você vai estar aqui hoje à noite? Será que você vai voltar hoje à noite? Domingo é o dia de quem? Meu? Não, domingo é o dia do Senhor, o Deus eterno, o Deus bendito. É o nosso Shabatum, é o nosso dia de descanso. É um dia que nós dedicamos inteirinho para Deus, todo ele dedicado a Deus. É nosso dever, é nossa obrigação estar na igreja agora de manhã.
voltar à igreja logo mais à noite. Irmãos, essa é a nossa vocação. Você foi vocacionado por Deus para isso. Ou então você não tem vocação de Deus. Se você não consegue se submeter a Deus nas mínimas coisas, como se imaginar que você é um filho de Deus? Me responda aí. Não tem como. Os que tiverem praticado o bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Essa é a verdade de Deus aqui, ó. Tudo decidido. Após a morte vem o juízo. Morreu, meu irmão, já está decidido tudo. Não tem chance. Não haverá uma segunda chance. Tudo se decide aqui e agora. Enquanto nós estamos nesse corpo de carne aqui, ó. Se é ovelha, ouve a minha voz. Lembra? João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, obedecem, né? Não é ouvir com esses ouvidos aqui de orelha grande, não. Com esses ouvidos aqui de orelhão, todo mundo ouve. Todo mundo ouve. Não quando ele diz as minhas ovelhas ouvem, as minhas ovelhas obedecem a minha voz. Como você diz para o teu filho assim, meu filho, dê ouvidos a seu pai. O que você está cobrando do teu filho? Obediência. Dê ouvidos a mim, rapaz, obedeça o que eu estou mandando, faça o que eu estou determinando. É isso que Jesus está dizendo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Viu? Ouvem, obedecem, se submetem, fazem o que eu mando. Eu as conheço e elas me seguem. Segue ou não segue? Segue. Viu? Segue. Se não segue, se não obedece, não é ovelha dele. Não é ovelha de Jesus. Olha, irmãos, a pior coisa do mundo é o auto-engano. É a pessoa achar que é e não ser. É a pessoa achar que é filho de Deus e ser filho do diabo. É a pessoa achar que está salva e, quando na verdade está condenada. E o mundo hoje é cheio de auto-engano. Pergunta uma pessoa que está na macumba se ela acha que vai para o inferno. Ela vai dizer, não, de jeito nenhum. Pergunta uma pessoa que está lá adorando ídolos, acendendo vela para as almas, fazendo promessa para santo. Pergunta se ela acha que vai para o inferno. Ela vai dizer, de jeito nenhum. Não vou não, de maneira nenhuma. Viu? Ninguém se julga condenado. Todo mundo se julga salvo. Todo mundo acha que vai ter uma vida com Deus. Não, senhor. Só viverá com Deus, só terá a vida eterna aqueles que tiver feito o bem. E o bem se faz aqui e agora. Amém, irmãos? Amém, amados? E eu termino dizendo, quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus bendito, para a glória, vamos ficar de pé.